Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. A América pré-hispânica. Diferentemente das sociedades avançadas de outras partes do mundo, as grandes civilizações da América Antiga eram, na sua maioria, analfabetas. Se bem que os primeiros imigrantes atravessaram a Ásia até o Alasca há pelo menos 30.000 anos e o continente esteve povoado no ano 7.000 a.C., muito poucas sociedades pré-colombianas nos deixaram crônicas documentais. O que certamente nos deixaram na América Central e nas regiões andinas da América do Sul foram as ruínas majestosas das suas cidades e dos seus lugares de culto. Só os maias nos deixaram algum indício escrito sobre o uso que se fazia destas ruínas, mas as suas inscrições e códices continuam permanecendo na sua grande maioria sem decifrar. Se alguma vez se conseguisse decifrar os seus hieroglifos, poderíamos dispor de crônicas e lendas dos primeiros americanos para situá-los junto à antiga China, à Síria e ao Egito. Por enquanto, para conhecer algo sobre as sociedades que existiram antes de que Colombo descobrisse a América em 1492, ou seja, acerca das sociedades que denominamos pré-colombianas, devemos contemplar alguns descobrimentos arqueológicos. O talento para a engenharia dos incas que construíram esta fortaleza nas proximidades de Cusco, no Peru, ainda suscita o assombro inclusive dos mais profanos. Estas pedras gigantescas estão unidas sem cimento e algumas delas chegam a pesar até 30 toneladas. Este vasilhame de argila talvez fosse utilizado em rituais religiosos pelos toltecas do México. Este retrato de um homem mochica procede da região costeira do que hoje é o Peru, onde foi realizado há mais de 1000 anos. Uma das mais grandes civilizações andinas, a Inca, produziu este belo vasilhame pouco antes da conquista espanhola. O estribo, ou asa, na parte posterior deste cachorrinho Nazca, realizado no sul do Peru, é um ingrediente característico de boa parte da cerâmica da América do Sul. Graças às pacientes escavações em importantes jazidas arqueológicas, podem reconhecer-se certos acontecimentos de grande importância. Quase todos eles parecem ter ocorrido na América Central e do Sul. Aqui é onde foram achadas as provas mais antigas de plantas domesticadas e de aldeias agrícolas, e também onde quase todos os impérios mais importantes chegariam a desenvolver-se depois. Uma das primeiras civilizações que conhecemos é a Olmeca, que floresceu no Golfo do México no ano 1200 a.C. Os Olmecas fundaram um estado cuja população ascendia a dezenas de milhares de pessoas e que compreendia um clero, um serviço civil e uma hierarquia de classes sociais. Os Olmecas também eram artesãos muito dotados que realizavam trabalhos em pedras, desde cabeças de machados cerimoniais como esta, que representavam rostos de meninos com colmilhos de jaguar, até umas imagens colossais dos seus deuses. Os Olmecas continuaram dominando a zona até a vinda de Cristo. Nos Andes orientais, os primeiros grandes templos foram construídos em Cotos no 2000 a.C., mas seriam eclipsados pelos templos religiosos de cultos de Chavin de Guantasi, a partir do ano 1000 a.C. No entanto, nenhuma destas duas civilizações sobreviveu. Quem usaria esta extraordinária máscara de barro cozido da desaparecida civilização Teotihuacan do México? Por que construiriam os chapotecas este complexo de plataformas e templos do Monte Albán, também no México?
As respostas não podem ser mais do que umas meras conjecturas. Porém, a arqueologia nos demonstra que ambas as culturas floresceram no Istmo Central entre os anos 300 e 700 da nossa era, e que, como muitas outras culturas, seriam eclipsadas pelas mais brilhantes de todas as civilizações nativas americanas, os maias. Os maias eram originários das selvas úmidas das terras baixas tropicais da Guatemala e Belize. No seu apogeu entre o ano 300 e 900 da nossa era, chegaram a controlar a Honduras Ocidental, Campeche Oriental e o norte de Yucatán. No início da fase clássica da civilização maia, ao redor do ano 300 da nossa era, surgiram uns enormes centros urbanos construídos em pedra e em um bom número de lugares, como Tikal. Nas terras baixas da Guatemala, imensas praças de pavimento estavam rodeadas de maciças pirâmides escalonadas, coroadas por templos e impressionantes construções de múltiplos andares. A grande quantidade de mão de obra que devem ter utilizado na construção destas cidades confirma a existência de uma grande população. Para sustentá-la, se desenvolveram complexas técnicas agrícolas com sistemas de campos elevados, especialmente adequados para o cultivo intensivo da terra. Esta próspera civilização da selva úmida tropical produziu umas elegantes e artísticas criações no que parece ter sido um ambiente pouco prometedor. Relevos em pedra, escultura e jades lavrados foram realizados para registrarem acontecimentos associados aos governantes e aos deuses maias. Os avanços intelectuais foram igualmente impressionantes. Os maias sobressaíram na observação e cálculo astronômico e astrológico, inventando um sistema numérico baseado em unidades de 20, incluindo o conceito do zero. Elaboraram e aperfeiçoaram o calendário de 52 anos, misturando o ano solar de 365 dias com um ciclo cerimonial de 260 e calcularam as datas a partir do ano 3113 a.C. Os maias estavam obcecados com a anotação do tempo e ergueram pedras talhadas e altares para marcar o passo de períodos estabelecidos, assim como para comemorar importantes acontecimentos, como os aniversários de acesso ao poder ou a morte de seus soberanos. Estes monumentos estão cheios de textos e hieroglíficos explicativos, mas até agora só os signos referentes aos números, datas, deuses, nomes geográficos e genealogias foram decifrados, outras muitas centenas permaneceram sem serem explicadas. Sem que conheçamos as razões em algum momento do século IX da nossa era, esta vasta e complicada sociedade desapareceu repentinamente, deixando lugares como este em Palenque totalmente abandonados. Talvez os maias fossem exterminados por uma doença epidêmica e talvez sofressem uma invasão, mas seja qual for a razão, a partir do ano 500 aproximadamente, um segundo foco de civilização americana surgiu nas altas bacias alpinas do sul do continente. Primeiras civilizações dos Alpes. 2 centros, Tiahuanaco e Huan, dominaram grande parte dos Andes. Entre os anos 600 e 800, estavam vinculados por uma religião comum simbolizada pelo deus da entrada na Porta do Sol, perto do lago Titicaca, na Bolívia, onde tudo quanto resta de Tiahuanaco são estas desoladas ruínas. A vizinha civilização de Huan era um poderoso estado militar. No ano 700 dominava a metade do moderno Peru, mas ambas as civilizações desapareceram pouco depois do ano 800, por razões que ainda permanecem desconhecidas.
Nesta época, a América pré-colombiana contava com ao redor de 1000 sociedades tribais diferentes, que falavam idiomas diferentes e frequentemente não relacionados entre si. Porém, praticamente não conhecemos nada sobre nenhuma delas a parte de cerâmica, utensílios e ruínas descobertos no México. No século XII da nossa era, entramos num período do que se conhecem histórias detalhadas com nomes, datas e personalidades, porque a partir de então se conservaram inscrições que posteriormente seriam reunidas e analisadas. Bernardino de Chabún, um missioneiro franciscano, chegou ao México em 1529, à idade de 30 anos. Durante os restantes 60 da sua vida, ajudado por um grupo de astecas aos que ele mesmo tinha instruído, recompilou 12 volumes ilustrados sob o título de História Geral das Coisas da Nova Espanha. Chabún tentou descrever todos os aspectos das terras e dos povos recentemente descobertos pela Espanha. A história não era perfeita porque algumas inscrições tinham sido falsificadas, já que cada soberano asteca tendia a reescrever a história à sua própria imagem e semelhança, e outras tinham se perdido. Não obstante, os astecas e o seu império são a civilização nativa que melhor conhecemos da América. Os astecas. Entre os séculos 7 e 10, umas tribos bárbaras invadiram o México. Entre estas se encontravam as dos toltecas, que construíram a sua capital em Tula. Fundada no ano 950 da nossa era, Tula se converteu no centro do estado militar tolteca e no eixo da sua rede comercial. Parece que nesta época a população reverenciava um líder religioso conhecido como Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Estes monumentos de Chichén Itzá foram construídos pelos seus fiéis no ano 987 e os seus seguidores foram expulsados de Tula por um grupo religioso rival que defendia os sacrifícios humanos aos deuses, ao invés das ofrendas simbólicas de jade, borboletas e cobras. O líder derrotado e os seus partidários se afastaram de Tula. Foram além do Lago Texcoco e dos vulcões gêmeos, até o Golfo do México, onde, conforme a tradição, zarpou para o ocidente sobre uma balsa de serpentes, profetizando que regressaria algum dia para salvar o seu povo. A civilização tolteca se eclipsou uns 2 séculos depois, quando os xixinecas imigraram desde o norte em sucessivas ondas e destruíram o império. A própria Tula foi destruída no ano 1170, mas uma segunda capital, Chichén Itzá, sobreviveu durante outro meio século, sendo vítima do abandono definitivo a começos do século XIII. Em 1345, uma das tribos xixinecas, os astecas, chegou ao Vale do México e se estabeleceu num grupo de ilhas nas margens pantanosas do Lago Texcoco, onde construíram a sua capital, Tenochtitlán. Em menos de um século de grupo tribal, se tinham transformado num estado bem organizado, convertendo-se em soberanos do vale. Os povos conquistados por eles foram obrigados a pagar fortes impostos, e os inventários realizados pelos conquistadores, anotando meticulosamente roupas e armaduras, cestas cheias de milho e outros produtos alimentícios, assim como uma águia, formam uma parte importante dos documentos astecas que sobrevivem até hoje. Existia, além disso, outra forma importante de tributo. As contínuas guerras proporcionavam cativos que podiam ser sacrificados aos deuses Tetatilpoca e Huitzilopochtli, sempre sedentos de sangue. Dezenas de milhares de vítimas eram assassinadas cada ano, arrancando-lhes em vivo os corações como oferenda ao sol, a quem os astecas adoravam. Em ocasiões especiais exigiam sacrifícios numa escala quase inimaginável. Na consagração de um grande templo novo em Tenochtitlán, no ano 1487, se reuniram 2 colunas de vítimas, às que se ordenou que subissem os degraus em fila, na direção dos sacerdotes que aguardavam nos altares no alto do templo. O sacrifício era contínuo, durante 4 dias e 4 noites, e se os braços dos sacerdotes se cansavam de tanto arrancar corações, eles encontravam rapidamente substitutos.
A maior parte das fontes concordam que, nesta ocasião, ao redor de 20.000 homens e mulheres foram assassinados ritualmente. Alguns deles eram escravos locais, outros prisioneiros capturados nas numerosas vitoriosas guerras dos astecas. Porém, a grande maioria eram vítimas trazidas pelos príncipes vizinhos que tinham sido derrotados. No entanto, o sistema se rompeu com Montezuma II, sobrinho do anterior imperador escolhido no ano 1503 pelo conhecido Conselho de Nobres, Generais e Sacerdotes. Montezuma II ganhou numerosas batalhas a começos do seu reinado e trouxe muitas vítimas para o sacrifício durante os festejos da sua coroação. Mas depois disto, o comportamento de Montezuma tornou-se mais autocrático e incrementou o tributo que se exigia tanto aos seus súditos como aos seus vizinhos. A história de Montezuma II foi registrada nesta série de aquarelas publicadas posteriormente num livro chamado A História das Novas Índias. Houve algumas rebeliões contra o seu poder. Depois de 1510, aumentou a resistência por parte dos estados vizinhos. No mesmo ano, se avistou um cometa sobre México, que os astrólogos interpretaram como uma advertência do regresso de Quetzalcoatl, a serpente emplumada, desterrado fazia 550 anos. Quando se estenderam os rumores de que uns estrangeiros barbados e de rosto pálido tinham aparecido nas ilhas do Golfo, muitos em México ansiaram serem libertados do governo arbitrário de Montezuma. A destruição dos astecas. Assim que Cristóvão Colombo regressou da sua primeira viagem em 1493, se estabeleceram planos para colonizar as ilhas do Caribe. O primeiro assentamento na ilha, a Espanhola, se estabeleceu em 1493 com o propósito de explorar os metais preciosos da ilha e de servir de base para o comércio com a China, dado que ainda se acreditava que se encontravam nas proximidades. Porém, novas explorações revelaram umas quantas ilhas mais e a terra firme de um país incivilizado que certamente não era Cathay. Os colonizadores, avassalados pelas doenças, em breve esgotaram as suas primeiras e fáceis recolhidas de ouro, pérolas e escravos, e embora pudessem extrair benefícios do cultivo da cana-de-açúcar e da exploração do pau-brasil, este não era o glorioso novo mundo que tinham esperado. Olharam para o sul. O próprio Colombo explorou uma parte da costa da América do Sul. Luís de Balboa desembarcou no Panamá, sendo o primeiro europeu que viu o Pacífico, mas encontrou muito pouco ouro, de maneira que a procura prosseguiu. Em 1519, Hernán Cortés, jovem governador da Havana, foi designado chefe de uma expedição colonizadora, que zarpou com 600 homens ao serviço de Deus e da Sua Majestade Carlos V, para levar a luz àqueles que viviam nas trevas e também para adquirir as riquezas que a maior parte dos homens ambicionam. Cortés desembarcou em Veracruz e esmagou em seguida a oposição dos seus habitantes. As armaduras dos índios de algodão acolchoado ofereciam muito pouca proteção contra as espadas de aço e as armas de fogo que esgrimiam os invasores a cavalo, enquanto as armaduras de ferro dos espanhóis lhes protegiam contra as armas de madeira dos índios. Estes ficaram tão impressionados que se converteram em seus aliados. Juntos abandonaram Veracruz para se dirigirem à capital asteca, Tecnoticlán. Enquanto marchavam, muitas outras tribos descontentes com a opressão de Montezuma se uniram a eles. Quando alcançaram o passo entre os dois vulcões que custodiam o Vale do México e contemplaram a capital unida às ribeiras do lago por calçadas elevadas, Cortés estava ao mando de um poderoso exército. Na cidade se ouviam maus presságios que prediziam um desastre e muitos acreditaram que os espanhóis de cara pálida eram Tectapoal e os seus partidários. E assim Montezuma, indeciso, deixou-os entrar na cidade onde os recebeu com ricos presentes. Cortés conseguiu fazer Montezuma prisioneiro. Agora tinha nas suas mãos a cidade e os seus soberanos, mas neste momento triunfal foi repentinamente chamado a Cuba. Sem Cortés, os soldados espanhóis que ficaram em Tecnoticlán foram presos do pânico e massacraram um bom número de habitantes locais enquanto participavam de um serviço religioso. Esta matança foi brutal e sangrenta e os astecas se rebelaram contra eles. Ao descobrir isso, Cortés regressou apressadamente para reunir-se com os seus homens sitiados.
Porém, a sua situação era caótica e o único homem que poderia tê-los ajudado, Montezuma, tinha sido assassinado enquanto implorava a paz aos seus súditos. Os espanhóis realizaram uma atrevida fuga antes do amanhecer, através de uma das calçadas que uniam Tecnoticlán com as margens do lago. No entanto, os astecas foram advertidos e as 3/4 partes dos fugitivos, freados pelo peso do seu tesouro, foram mortos antes de que conseguissem pôr-se a salvo. Entretanto, Cortés demonstrou a sua coragem e, ao invés de abandonar a sua luta, planificou uma nova campanha com os sobreviventes dos seus aliados índios. Primeiro rodearam as províncias que circundavam o Grande Lago, onde se encontrava a capital. Depois construíram uma pequena frota a fim de proteger o seu avanço simultâneo pelas 3 calçadas que conduziam à cidade. Os astecas ainda resistiram desesperadamente, mas depois de semanas de lutas, esgotados pela fome e pelas doenças, se renderam em agosto de 1521. Cortés tinha conquistado todo o México, desde o Pacífico ao Caribe, uma zona maior que a própria Espanha, para o seu senhor, o imperador Carlos V. Agora era a vez do Peru. A destruição dos Incas. A mais famosa das civilizações da América do Sul, o Império Inca, também foi uma das mais breves, que tomou forma só um século antes da sua destruição. Em 1438, o Inca Pachacuti ascendeu ao trono e começou uma série de conquistas que durante os 20 anos seguintes estendeu a soberania dos Incas desde o lago Titicaca ao lago Cruí. O seu filho Topa-Inca estendeu os limites ainda mais ao norte, até Quito, e depois arremeteu contra o único estado rival civilizado do Peru, o Reino Costeiro de Chimor, conquistando-o em 1476 e ampliando o império para o sul, incluído uma grande parte do Chile dos nossos dias. Em 40 anos, tinha-se criado um império que se estendia durante mais de 3.200 quilômetros ao longo dos Andes e que incluía a costa do Pacífico e a parte superior do Amazonas. Este meteórico crescimento só foi possível graças a uma organização social e política extraordinariamente completa. A sociedade inca era estritamente hierárquica e ordenada, e isto ficou plenamente refletido na imponente arquitetura do Machu Picchu. O controle estatal da mão de obra e dos recursos manteve um exército bem adestrado e proporcionou a força de trabalho e os materiais necessários para realizar os projetos dos arquitetos, engenheiros e administradores. Um mapa das ruas de Cusco, a capital dos Incas, que ainda concorda claramente com o traçado atual da cidade, mostra a interseção das principais estradas que uniam a capital com as margens do império. Os 16.000 quilômetros de calçadas pavimentadas, pontes e túneis são um exemplo da habilidade e da eficiência dos Incas. Mas existia um falho neste estado de quase bem-estar. Todo o poder emanava de um único homem, o Supremo Inca. Em 1525, Huayna Capac morreu deixando 2 pretendentes rivais ao trono, Huáscar e Atahualpa. As divergências internas dividiram o império e começou uma sangrenta guerra civil. Neste momento chegaram os espanhóis ao mando de Francisco Pizarro, de 50 anos de idade. O número dos invasores não superava os 180 homens, mas estavam todos motivados pela sua fé religiosa e por uma abrasadora ambição. Possuíam a grande vantagem de dispor de cavalos, armas de aço e armaduras, e em México tinham aprendido a utilizá-las com maior eficácia contra os índios. Ao princípio, apenas necessitaram combater. Quando alcançaram as terras altas do Peru em 1532, tinham derrotado Huáscar fazia pouco, e o seu irmão Atahualpa estava acampado com o seu exército de 80.000 homens, perto da cidade de Cajamarca. Recordando quão útil tinha sido para Cortés sequestrar Montezuma no México, Pizarro aprisionou Atahualpa durante um parlamento e o reteve como refém, solicitando um enorme resgate. Quando o resgate foi pagado, Pizarro já o tinha mandado assassinar. Sem o seu líder divino, debilitados pela guerra civil e afligidos pelas epidemias de doenças europeias, os povoados dos Andes sucumbiram perante os conquistadores.
No entanto, hoje em dia ainda continuam existindo milhões de índios de pura sangue como o povo aimara que vive na Bolívia. As línguas dos maias, dos astecas e dos incas ainda são faladas. Os camponeses ainda se vestem, comem e cultivam as suas terras de um modo muito parecido aos dos seus antepassados. Mas para bem ou para mal, o destino político da América Latina estaria agora em mãos dos europeus.